A paz de Cristo e o amor de Maria. Tem um evangelho que arde muito no meu coração. E eu sempre, de alguma forma ou de outra, ele acaba se encaixando em algum contexto. Dentro da minha vida, ou dentro de algum ambiente que eu estou. Né? Às vezes com os jovens, né? Lá do movimento da igreja do IAC. Às vezes com os tios do ECC. Às vezes na pós-graduação em teologia sistemática que eu estou fazendo. No meu trabalho, né? Com meus sócios. Na minha vida com a minha família. E nos amigos em geral. Então essa passagem ela mostra um momento assim sublime, uma das maiores catequeses da história. E ao explicar para vocês, vocês vão entender o porquê que eu falo isso. Isso acontece muito na vida do cristão. Isso acontece muito na vida de muitos católicos. Católicos de muito tempo, de caminhada já, mas que às vezes estão com os olhos fechados, às vezes não conseguem enxergar o Cristo, não conseguem ver Cristo. E Cristo fala conosco. Ele fala conosco através da palavra, Ele fala conosco através da Eucaristia, Ele fala conosco através do irmão dentro da igreja, Ele fala conosco em diversos momentos, mas principalmente aqui dentro da palavra, é onde Ele mais fala conosco, né? Se nós soubéssemos o valor que a palavra tem para nos ajudar a nos guiar, para nos ajudar a caminhar, tudo seria mais fácil, tudo seria diferente. Então eu queria começar com vocês trazendo alguma curiosidade. E eu anotei algumas coisas aqui, nem tudo vai estar aqui na memória porque não dá pra gente organizar tão bem assim, né? Mas eu anotei algumas coisas. E uma coisa muito interessante que eu vi foi com relação a quem era, né, a segunda pessoa ali que estava nessa caminhada, né, dos discípulos de Emaús, né? Um nós sabemos o nome, que é Cleófas. Né? O outro, nós não sabemos quem era esse segundo, né? O Dr. Scott Hahn, lá numa palestra que ele deu no cenáculo que eu participei, nessa palestra ele fala que o próprio São Lucas, que é o único que escreve sobre os discípulos de Emaús, que é o São Lucas, essa segunda pessoa, né, que está ali na caminhada. E tem bastante detalhes aí que chamam a atenção para que seja o próprio São Lucas. Um deles, né, poderia ser, por exemplo, o detalhamento emocional da narrativa, geográfico, né? Porque vocês percebem que logo no início ele fala que era uma distância longínqua, né, de 60 estádios, que dá cerca de 12 quilômetros, né? Aí mais à frente vocês já vão lembrando porque que é a maior catequese de toda a história. Até porque essa região de Jerusalém e Emaús é uma região meio montanhosa, né? Então assim, eu nunca fui lá, mas o Dr. Scott Hahn fala isso na palestra dele e eu acredito que seja, né? Então se ele falou, tá falado. E era um caminho longo, mesmo que não fosse um caminho montanhoso, né? 12 quilômetros daria aí no mínimo de 2 horas e 30, 2 horas e 40 caminhando, né? Agora montanhoso daria um pouco mais. Então, assim, nós já sabemos aqui que poderia ser o São Lucas, porque o fato que somente ele relatar esse evangelho, só ele relata dos evangelistas. Então, assim, é um grande indício que seja ele realmente o autor, né, dessa passagem. Né? O uso de uma linguagem, assim, inclusive é meio que testemunhal, quando ele fala, por exemplo, lá, o nosso coração ardia, né, queimava, né? Nosso, é uma linguagem muito próxima, né? Bom, se for verdade que essa história mesmo, ao mesmo tempo vai ser uma catequese, um testemunho pessoal, né, do autor, ele não narra somente o que ele ouviu dizer, né? Ele narra o que ele viveu, né? Então, como eu havia falado para vocês, o segundo ponto que eu queria falar aqui é do caminho à distância geográfica, né? Iam, né, um povoado de 60 estádios, isso dá, conforme a Bíblia aqui, Ave Maria, né, eu vi na de Jerusalém também, isso dá em torno aí de 12 quilômetros, né? Então não é apenas uma caminhada física que nós devemos pensar também. Nós podemos pensar que eles começaram a se distanciar de Jerusalém, talvez da Jerusalém Celeste, né? Porque depois de tudo aquilo que eles viram, a crucificação de Cristo, tudo que aconteceu, para eles aquilo ali foi, nossa, foi cravou no peito deles. Tudo aquilo que eles imaginavam sobre Jesus, né? Como eles não estavam atentos a todos os evangelhos, vocês vão perceber isso daqui a pouco, tudo aquilo se acabou, porque eles esperavam um Jesus revolucionário, um Jesus que ia mudar tudo. Isso está aqui, vocês vão acompanhando aqui a leitura, vocês vão ver que é isso que eles esperavam de Jesus, né?
Mas, né, a dor fez com que esses discípulos, né, virassem as costas para todo esse evangelho, para todo o Antigo e para tudo aquilo que Jesus tinha feito, né? Quantos de nós hoje também não fazemos isso, né? Na primeira decepção ou na primeira provação que a gente passa, às vezes numa doença, num câncer, numa perda de um amigo, na perda de um familiar, né, doente querido, né? Tem muitas pessoas que se distanciam de Jesus, esquece tudo que está aqui, tudo que Ele fez por nós, né? Tudo que Ele fez para cada um de nós. Continuando aqui, né, tem uma grande pergunta, né, que eu anotei aqui, a grande pergunta de Jesus: o que vocês conversavam pelo caminho, né? Porque Jesus, quando Ele aborda eles, né, Ele pergunta: por que vocês estão tristes, né? O que vocês conversavam pelos caminhos? E aí eles respondem para Jesus, né? Respondeu: é tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou eles, né? Que foi? Jesus perguntou: que foi? Imagina, né? O próprio Jesus, né? Quem mais poderia saber, né? Que passou por tudo, que fez tudo por nós, né? Ele que é o autor do princípio, do meio, do fim. Ele que passou tudo ali com os 11, com os 12 discípulos, né? No final ali só 11 agora, né? Com a morte de Judas. Mas aquilo, tudo que ele passou com todos os milagres foram feitos, perguntaram para ele, né? E Jesus falou assim: o que foi que aconteceu? Ele que sofreu todas as chibatadas, que teve as mãos pregadas, os pés pregados, a lança perfurando o corpo, perguntaram para ele. E aí ele falou: o que aconteceu, né? Como se não soubesse de nada. E aí eles começaram a falar a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras, palavras, diante dele, diante de Deus e de todo o povo, né? Eles começaram a fazer essas perguntas para Jesus. Olha só vocês. E aí às vezes a gente tem que nos perguntar, né? Como os discípulos de Emaús, aqui diante desse cenário, né? O que eles fizeram, né? Nós devemos nos perguntar, né? O que a gente anda conversando na nossa mente? O que a gente anda conversando com as outras pessoas que nos afastam de Jesus? O que a gente anda pensando, né? Quando a gente, por exemplo, tem gente que consegue entrar numa Santa Missa, já aconteceu isso comigo também, né? E sair de lá do mesmo jeito. O que a gente tem prestado atenção? Em que a gente tem dado ouvido? O que tem alimentado a nossa alma, né? Eu acho que a gente tem que refletir para isso, né? Porque a gente precisa crescer na fé, né? Porque essa cegueira, né, ela nos afasta realmente de enxergar Deus, enxergar o próprio Cristo, que foi o que aconteceu aqui com os discípulos de Emaús. Continuando aqui, né, como eu falei para vocês, depois desse questionamento, Jesus pega e fala para eles, né? Jesus disse-lhe, né? Ó gente sem inteligência, como sois insensatos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas, né? Aqui entra naquela parte que eu falei. Imagina esses 12 quilômetros montanhosos, né? Mais ou menos aí umas 4 horas de caminhada, talvez, né? Vou colocar aqui no mínimo umas 3 horas de caminhada. Você, meu amigo, sendo catequizado pelo próprio Cristo. E aí o próprio Cristo, né? Falando ali, aqui seguindo essa linha do Scott Hahn, que é o Lucas, o evangelista, né? E o Cleopas. Então, pessoas que eram conhecedores da palavra, que caminharam ali perto de Jesus também, né? Discípulos de Jesus também. Jesus teve que explicar para eles ponto a ponto. E aí Jesus começa, né? Aí está aqui que Jesus fala assim, começando, né? Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as escrituras. Ou seja, Cristo chega para os dois e fala assim, peraí que eu vou começar a explicar para vocês de Moisés, né, passando por todos os profetas, o que cada uma dessa palavra, o que cada uma dessas escrituras leva até esse momento, até a cruz e até a ressurreição. Leva até o nascimento, vida, cruz e ressurreição. Ou seja, Jesus pega e fala para eles, eu vou ensinar vocês a entenderem isso aqui. Vocês não vão ler isso aqui de forma isolada. Vocês vão entender desde Moisés, desde os profetas, qual era a promessa desse Cristo que viria, né? Que viria para nos para abrir novamente esse caminho, para que o Pai possa vir até nós, para que nós possamos ir até o Pai. Então, assim, ele vai catequizar passagem por passagem. E aí, quando eu leio isso aqui que ele fala, que falou desde Moisés,
né, percorrendo todos os profetas, eu fico imaginando, né, tudo que ele catequizou, tudo que ele explicou, né? Talvez ali ele poderia ter falado de Gênesis, né? Por exemplo, sobre Maria, né? A mulher e a sua descendência esmagarão a cabeça da serpente, né? Talvez, eu acredito que ele tenha passado por isso aí, ou talvez por Êxodo 12, né? O próprio Cordeiro Pascal, a prefiguração de Cristo, né? Talvez em Números ali também, ele tenha dado uma passada ali também, eu anotei aqui 21:9, a serpente de bronze levada no deserto, né? Talvez ele tenha explicado também sobre isso, né? Fazendo alusão à cruz também. Talvez o Salmo 22, né? Meu Deus, por que me abandonastes, né? A profecia da paixão. Eu acho que ele com certeza explicou esse ponto, né? Isaías 53 também, o servo sofredor carregava nossas dores, né? Daniel 7, o Filho do Homem glorificado, Zacarias 12:10, né? Olharão aquele que transpassarão, aquela lança que transpassou a Cristo aqui, que dali jorrou a água, jorrou a nossa igreja, né? A fé que nós professamos hoje, né? A água do batismo, né? Purificar nossos pecados aqui. Então acho que Jesus foi passando por cada uma dessas passagens, né? E são tantas aqui, com tantas histórias, tantos profetas, né? Tantos que todos eles apontavam para Cristo, porque quando nós lemos os profetas, quando nós lemos uma passagem bíblica, ela tem que apontar para Cristo, porque se ela não apontar para Cristo, não apontar para a morte, para a cruz e para a ressurreição, se ela não apontar para o próprio Cristo, alguma coisa de errado tem aí, né? Então Jesus, ele não inventa doutrina nova, né? Ele revela o sentido das Escrituras à luz da cruz, que é tão importante, que hoje nós não queremos falar de cruz, e à luz da cruz ele revela tudo isso para nós. Então imagina essa catequese por quase 4 horas ali, Jesus caminhando e explicando para eles toda a Escritura, não tinha como não se apaixonar. Aqui, continuando sobre a cruz, hoje eu ouvi também uma pregação do Padre Overland, né? E assim, ele cita assim, a lógica da cruz: escândalo para o mundo, glória para Deus, né? Ele afirma com muita força, o Padre Overland, Jesus não sofreu apesar de ser o Messias, mas justamente porque ele é o Messias, ele era o Messias, né? Não era necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. Ele não faz a pergunta aqui, Jesus já faz aqui a pergunta no Evangelho aqui. Ele faz exatamente isso. Não era necessário para que Cristo sofresse para entrar na sua glória, ou seja, ele está revivendo, né, o antigo, explicando que era necessário. A cruz não é acidente, é a escolha divina, é o caminho de amor obediente que nos redime, né? É na Páscoa, né? É na Páscoa, é ali na Sexta-feira Santa, mas também numa cruz sem ressurreição. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria nem por que existir igreja, nada existiria aqui nesse sentido. Não faria sentido ser católico, não faria sentido ser cristão. Então, assim, a cruz é o caminho. Então, se você está passando por alguma cruz, você tem que entender que faz parte da sua vida. Você tem que colocar essa cruz aonde? Onde ela deve ser colocada? Em Cristo. Porque não faz sentido, né, para nada se tivesse a cruz e não tivesse a ressurreição. Então a ressurreição, ela é esse marco, ela completa tudo que foi profetizado, tudo que foi escrito. O Cristo veio para nos salvar, né, essa remissão absoluta dos nossos pecados. Ele pagou por nossos pecados na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, por todos nós. E aqui, para não estender muito mais, né, eu queria mostrar para vocês assim como é belo no final, né? Porque quando eles começam a se aproximar da aldeia, né, para onde iam, e fez com que, se ele quisesse passar adiante, né, Jesus como se vou passar direto, né? Mas eles forçaram a parar. Eles falaram: não, Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina, né? E então Jesus entrou com eles, né? Então, assim, vocês percebem aqui que Cristo catequizou eles, explicou todo o Evangelho, explicou toda a palavra, mostrou para ele todas as passagens. Tudo foi sendo colocado, assim, imagina, o próprio Jesus catequizando, não é o padre A, o padre B, o bispo, o Papa, não, Jesus mesmo explicando para eles o que era, porque Jesus estava em tudo isso, né? Então não tinha explicação mais perfeita, mas mesmo assim, eles tiveram no coração deles aquele desejo, sabe aquilo que você sente assim, fala: fica conosco, Senhor,
né? Que às vezes a gente pede para Jesus ficar com a gente começa a entender um pouco melhor as coisas, quando a gente começa a adorar Cristo ali no sacrário, como a gente fica ali diante da Eucaristia, quando a gente recebe em verdadeira comunhão, né, Jesus Eucarístico ali. Então assim, aí Jesus, o que Jesus fez, né? Jesus ficou com eles, né? E aí Jesus entrou e aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então os olhos se abriram. Gente, aqui não tem expressão maior do que da nossa fé católica isso aqui. Porque a missa é esse milagre. Às vezes a gente quer esperar um milagre que a gente quer, uma cura de alguém, um irmão que não deveria ter morrido, né? Um pai que não deveria ter morrido, uma saúde de alguém restaurada, mas a gente tem o próprio Cristo, né? O próprio Cristo está lá, num pedacinho de pão, no sacrário, e Jesus faz questão aqui, faz questão de partir o pão, e nesse partir o pão, nessa intimidade com a Eucaristia, com Cristo ali, que já não é mais necessário a presença dele, porque ele explicou tudo que tinha que falar, ele já fez o que tinha que ser feito. E aí ele fala, aqui, ó, agora aqui para frente é aqui, ó, estarei convosco todos os dias. Ele fez essa promessa para nós. Ele fez essa promessa para todos nós, de estar conosco todos os dias. E lá na Santa Missa isso acontece. E você pode comungar e fazer parte disso. Você pode, né, você pode ter Jesus contigo, né? Naquela pequena partícula que já não é mais pão, naquele vinho que já não é mais vinho, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está presente ali em corpo, sangue, alma e divindade. Olha que lindo, e a gente perde tantas oportunidades de ir ao sacrário, né? Quantas vezes a gente não deixa, passa na frente de uma igreja e não entra ali para poder, né, adorar a nosso Deus verdadeiro. Então a gente precisa disso. E você vê que Jesus faz isso. E aí quando Jesus faz isso, né, eles falam assim, não se abrasava-nos o coração quando ele falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Quantas vezes, irmãos, eu falo por mim, quantas vezes as Escrituras, quando a gente lê, o nosso coração inflama, pega fogo, que é o próprio Cristo. Então Cristo falava para eles, o coração se abrasava, mas a gente precisa, além dessa leitura, além de ver isso, a gente precisa estar em comunhão com a Santa Igreja. A gente precisa dos sacramentos, a gente precisa da Eucaristia, a gente precisa estar na presença de Jesus Eucarístico, para que nossos corações possam se abrasar. Aí sim, que nem agora, meu coração está pegando fogo aqui, por estar lendo isso para vocês. Mas por quê? Porque eu sei que o Cristo está conosco, eu sei que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo fala através de mim, o Espírito Santo fala através de você, na sua vida, na sua atitude, no seu dia a dia. Não é só quando você está explicando a palavra, não, mas é naquilo que você vive. E você vê que, assim, antes aqui, os discípulos, né, eles falam que já é tarde, fica conosco, Senhor, né, para que pose ali com eles, para que durma ali com eles, para que repouse ali. Mas assim que eles sabem que é o próprio Cristo, o que os discípulos fazem? Eles ali saem correndo, gente, aqueles 12 quilômetros que eles estavam cansados, aquilo tudo que subiram, tudo aquilo que aconteceu, renovou eles, porque Cristo renova, porque Cristo nos modifica. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente quer sair e contar para todo mundo, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Você não quer guardar isso para você, você quer sair, quer contar isso para todo mundo, que foi o que eles fizeram. Eles voltaram correndo para contar para quem? Para os 11, né, que sobraram, para os 11 apóstolos. Aí se vocês lerem a sequência aqui, vocês vão ver que eles chegam lá para contar essa maravilha. Eles não se importam que era noite, que era tarde, eles voltam uns 12 quilômetros novamente, para quê? Para contar essa novidade. Olha, nosso Cristo não morreu, nosso Cristo vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu queria que vocês meditassem isso comigo, que vocês guardassem no coração de vocês essa palavra, né? Porque esse Cristo, Ele vive, esse Cristo, Ele está conosco, né? Ele fez essa promessa e Ele cumpre. Não tem nenhuma mentira aqui nas Escrituras, né? A Escritura, ela se junta todinha para contar a história desse Salvador, para nos levar até esse momento da ressurreição. Ela passa por tudo de Cristo. Então que a gente possa realmente, verdadeiramente, pensar nisso. E aí tem uma música do Valmir de Alencar, que ela fala muito disso, né? Ela diz: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina,
quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Que Ele possa ressuscitar em cada um de vocês. Ele possa ressuscitar em cada dia no meu coração. Que eu nunca perca essa esperança, como por um momento os discípulos de Emaús também perderam ali no começo da caminhada. Mas após ouvir as palavras, após ouvir a Escritura e após ver o próprio Cristo, após entrar novamente na intimidade com Cristo, eles reconheceram. Que a gente possa a cada dia reconhecer novamente Cristo em nossas vidas e falar: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Deus te ama, Deus te escolheu, você não é algo do acaso. Creia nisso, Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Beijão para todos.